Bom dia, oitavo ano. Vamos lá, até que enfim terminamos mais um PET. Estamos agora na semana 4 do PET 4, estamos terminando esse último. Nós não sabemos ainda se teremos outro, estamos aguardando novas orientações. Por enquanto, vá estudando e esse PET está muito fácil. Espero que você responda as questões rapidinho, mande as fotos da sua atividade para a gente poder arquivar, tá bom? E este PET, especificamente, vamos falar sobre o processo de independência aqui da América. No caso, vamos falar agora, enfim, especificamente sobre os caminhos da independência do Brasil. Então, como sempre, o PET traz esse texto de apoio. A sociedade colonial não quer continuar colonial. Então você vai ler esse texto, tá? As respostas para as atividades estão dentro dele, não tem muita complexidade, embora, como sempre, eu deixo na descrição aqui do vídeo e também no grupo do WhatsApp vários outros textos e vídeos para você ver e ampliar um pouco mais o seu conhecimento. Vamos lá então? Para ajudar a responder, vamos começar aí. Número 1. Sobre o processo de independência do Brasil, responda. Quais foram as maiores exigências do movimento revolucionário liberal ocorrido em Lisboa no ano de 1820 em relação ao príncipe regente do Brasil e ao Brasil? Bom, vamos lembrar então da semana passada que nós falamos um pouco sobre a vinda da família real para o Brasil. Dom João VI, que estava governando no lugar da mãe, que estava impossibilitada, era o comandante de Portugal, do reino português. E por motivos óbvios, que nós já comentamos também, fugido do Napoleão, veio para o Brasil. Ok, até aí a gente já estudou no PET passado. Acontece que enquanto o tempo foi passando, Napoleão morreu, o perigo da perda do trono português já tinha acabado e o pessoal estava lá meio que sem rei, meio que se sentindo uma colônia, e de repente mandaram um recado para o Dom João: oi, tá na hora de voltar. E o Dom João: oi, tudo bem, estou aqui no Rio de Janeiro, aqui faz um solzinho legal, estou gostando aqui, não quero voltar não. Aí fizeram uma revolução em Portugal, a Revolução Liberal de 1820. Para a gente pensar um pouquinho, Portugal estava muito atrasada na vida, porque a França já tinha feito uma revolução, tinha decapitado seus reis, a Inglaterra tinha feito uma revolução, criou uma república e voltou atrás, mas ficou com a monarquia constitucional, como é até hoje, e nós vimos que Portugal continuou com o Estado absolutista da mesma forma, mudou, não houve mudança sistemática. O pessoal de Portugal já estava meio cansado de ver o Dom João longe, de ficar meio sem governo, então fez a Revolução Liberal e exigiu imediatamente a volta de Dom João para Portugal. Foi a principal exigência. Queria também que o Brasil, uma segunda exigência, retornasse à condição de colônia. Comentamos na aula passada, na semana passada, que uma das primeiras atitudes que Dom João teve no Brasil foi abrir os portos para o comércio com as nações amigas, que no caso era a Inglaterra. E nós comentamos também que os comerciantes portugueses perderam uma grana boa nessa brincadeira. Então, obviamente, já que o problema acabou, eles queriam um retorno do Brasil na condição de colônia. Só que os brasileiros, obviamente, não queriam mais. Os comerciantes brasileiros já estavam lucrando muito, já estavam ganhando um bom dinheiro com essa coisa de nações amigas e não queria mais voltar a ser colônia. Aí, de novo, o Dom João, então, tem um grande impasse. O que fazer? Voltar o Brasil à situação de colônia, ele poderia, obviamente, perder o Brasil. O Brasil poderia começar um movimento de independência, óbvio. Não seria o primeiro, como foi a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana. Bom, e não voltar para Portugal, ele poderia perder o reino de Portugal numa revolução liberal. E aí, o que fazer? Dom João, então, dá aquela pensada e toma uma decisão muito sábia para a época, né? Porque que ele faz? Ele vai embora, mas deixa o seu filho aqui, que é a letra B, quem passa a representar a corte portuguesa no Brasil após a volta de Dom João. Então ele pensou, bom, se eu for, eu posso perder o Brasil. Se eu não for, eu perco Portugal. Para não perder nenhum dos dois, como eu falei na semana passada, a imagem que se passou dele é de um homem meio bobo. Na verdade, ele era um estrategista. Ele vai embora e antes ele chama o filho Dom Pedro e dá uma cochichada no ouvido. Fala: filho, é o seguinte, a independência do Brasil, ela virá. Pode ser hoje, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, mas ela virá. A independência do Brasil é uma questão de tempo. Antes que um aventureiro, que um louco ponha a coroa na cabeça, você faça a revolução. Você faça a independência. E o filho ficou aqui, né? Que nós vamos depois conhecer como Dom Pedro I. Mas nessa época era só Dom Pedro, príncipe regente do Brasil. O que o Dom João queria para ele, né? Dom João pediu que ele ficasse representando o rei de Portugal aqui no Brasil. Foi isso que Dom Pedro fez.
enquanto tudo deu certo. Porque aí acontece um outro problema, né, que é a letra C. Os principais grupos políticos da sociedade fluminense, da sociedade brasileira em 1822. Quais eram os seus interesses? Bom, pessoal, a gente vai pensar um pouquinho pela lógica. Se Dom João voltou, Dom Pedro ficou, aparentemente está tudo bem resolvido. Os portugueses estão satisfeitos com a volta de Dom João, os brasileiros estão satisfeitos com Dom Pedro aqui no Brasil, só que a coisa não funcionava assim, isso era uma questão de tempo. Por quê? Todo mundo morre, não morre? Pois é. Então, Dom João também, obviamente, iria morrer. Como rei de Portugal, quando Dom João morresse, quem herdaria o trono? Justamente o Pedro, que estava aqui no Brasil. Então, com a morte do Dom João VI, Dom Pedro seria rei de Portugal e príncipe regente do Brasil. O perigo que os brasileiros viam nisso, de o Brasil de novo voltar a ser colônia, era muito grande. Aí eles foram pressionando Pedro. Pedro, não dá. Aí Dom João mandava recados para o filho dele. Pedro, não dá. Então é o seguinte, ele pressionado de todos os lados, acabou que Dom Pedro não teve outra saída a não ser proclamar a independência do Brasil. Certo? Que é, obviamente, o conselho que o pai tinha dado quando ele saiu. Já que não dá mais para esperar, que a independência terá que ser feita, faça você. E isso não resolve todos os problemas. Por que não resolve? Porque Dom Pedro continuaria sendo herdeiro do trono português. Então, quando o pai falecesse, mesmo sendo o Brasil um país independente, Dom Pedro seria rei do Brasil e também rei de Portugal. Então, o risco de essas duas nações estarem unidas e o Brasil na condição de colônia ainda era muito grande. Mas isso aí é para outra hora, depois a gente conversa sobre isso. Bom, lembrando que todas essas respostas estão no seu texto, tá? É só você dar uma olhadinha. Então, entre esses grupos aí que tinha no Brasil, nós tínhamos de destacar três principais. É como hoje, pessoal, tem um monte de partido político. Claro que muitos deles não têm uma ideia fixa. Aqui no caso tinham três, e nenhum deles era igual, não tinha essa história de a política é tudo igual, não tinha isso aqui não. Eram três grupos e eles pensavam absolutamente diferentes um do outro. O primeiro é o Partido Brasileiro. O que é o Partido Brasileiro? O que eles queriam? Eles queriam que o Dom João, os benefícios que o Dom João trouxe quando veio para cá, permanecessem. Eram os brasileiros, eram os comerciantes ricos do Brasil, eles queriam todos os privilégios. O outro partido era o português. Não era político tudo igual de jeito nenhum, porque o Partido Português já queria o seguinte, eles queriam que os benefícios que o Dom João trouxe acabassem. Justamente o contrário do que queriam os brasileiros. E tinha o partido que ficava ali no meio do caminho, que era o Partido Liberal. Eles não queriam nenhum e nem outro. Eles queriam uma revolução, queriam que esse país virasse uma república, igual aconteceu com os países aqui ao nosso redor, né, da América Espanhola, que nós já estudamos, igual aconteceu com os Estados Unidos, igual aconteceu com a França. Não quer saber de rei aqui não. Queremos acabar com esse negócio e proclamar uma república. Para você ver então que os interesses e os grupos eram bem diferentes. Não era tudo muito igual. Hoje a gente pode até pensar, por um lado, que política é tudo igual, mas também não é bem assim. Se você for analisar a fundo, o que um grupo pensa é muito diferente, ou quase que o contrário do que o outro grupo pensa. O problema é que tem muitos grupos pensando iguais, então dá a impressão de que é tudo igual, mas não é bem assim também não. Bom, aí nós vamos ver agora esta imagem. Observe a imagem e responda. Vamos lá então, vamos para as perguntas. Bom, vamos ficar na imagem primeiro. Essa imagem é uma imagem clássica da independência do Brasil. Ele é chamado de quadro Independência ou Morte. Alguns chamam também de O Grito do Ipiranga, é a mesma coisa. Bom, então nós vamos aos fatos. Continuando aqui. Dom Pedro, segundo alguns historiadores, você vai ler no seu texto logo a seguir, aqui, do A até o E, está falando algumas considerações sobre o fato real, o que de fato aconteceu no dia do famoso Grito do Ipiranga, que muitos historiadores duvidam que existiu. A maioria deles acha que não teve grito nenhum, não teve nada disso. O quadro, ele é uma representação da realidade. O cara que pintou esse quadro chama-se Pedro Américo, um pintor famosíssimo. Se você for no Rio de Janeiro, nos museus do Rio e de São Paulo, você vai ver esses quadros, vários quadros do Pedro Américo. Um grande pintor, sem dúvida. Esse quadro, inclusive, ele é de tamanho real. O que é tamanho real? Tamanho das pessoas, naturalmente. É um imenso de um quadro. Então, ele retrata a independência do Brasil de uma forma muito heróica. Observa o quadro. Quem está lá no meio, no centro, ocupando a principal ponto de atenção? Dom Pedro, que não é o primeiro, é só Dom Pedro, com a espada na hora do tal famoso grito independência ou morte. Ao redor dele uma cavalaria, olha que cavalos bonitos, roupas bonitas, tudo muito chique, tudo muito pomposo. Na verdade, esse quadro ele foi criado
para dar uma ideia. É como se alguém falasse assim, desenha para mim uma pessoa qualquer. Você não vai desenhar a pessoa, por mais desqualificada que ela seja, por mais adornos que ela não tenha, você não vai fazer uma coisa judiada, você vai fazer uma coisa bonita. Então, a ideia de um fato histórico ser mal representado não tem sentido. Então, eles criaram esse quadro, até porque o Pedro Américo pintou esse quadro 66 anos depois da independência, ou seja, ele não tem nem ideia de como aconteceu. Faz um quadro da independência, ele pintou isso aí. Alguém falou, faz assim, faz daquele jeito, coloca o Dom Pedro em destaque, ele fez. Certo? Diante desse quadro e desses textos, desses enunciados que estão aqui do A ao D, responda. Quais são os contrastes entre a fala dos historiadores e a pintura? A fala dos historiadores é essa aí, do A ao E. Certo? Na sua opinião, por que o autor pintaria uma imagem tão fora da realidade da época para eternizar o grito de Ipiranga? Pensa, pessoal, né? A independência do Brasil é um fato importantíssimo. O Brasil ficou livre de Portugal, vai desenhar ele do jeitinho que estava falando aí, ó. Dom Pedro estava numa mula. Dom Pedro provavelmente nem estava com as roupas de gala, certo? O grito aconteceu, foi numa colina, não foi perto do riacho? O regente estava com uma disenteria no estômago dele, não estava muito legal. Eu deixei um texto aí para vocês lerem, que conta a viagem de Dom Pedro de São Paulo, ou melhor dizendo, do Rio de Janeiro até São Paulo, passando pela serra. Não tinha estrada, não foi pela Via Dutra, bonitinho, não. Ele passou em um monte de fazendas, um monte de compromisso, e todo mundo queria agradar o príncipe. Imagina o tanto de coisa que esse príncipe não comeu. Aquele sol forte, tomando água de rio, não é uma mistura muito boa. Além do mais, tem outros problemas que, por enquanto, não vêm ao caso, certo? Então, por que será que o Pedro Américo fez isso? Eu só queria fazer um destaque rapidinho, que a gente não pode deixar de falar, que a gente é mineiro, que um dos acompanhantes da comitiva de Dom Pedro era um padre aqui de Pitangui, da nossa região, o padre Belchior. E, segundo dizem alguns biógrafos, quando ele recebe a carta da sua esposa falando das exigências que o Dom João tinha feito, que a corte portuguesa tinha exigido dele voltar imediatamente, chamou ele de moleque, um monte de coisa que ele teria falado para o padre Belchior. E aí, o que eu faço? Então o padre Belchior proclama a independência. Então tem um dedinho mineiro aí na independência do Brasil, tá bom, pessoal? Terminamos esse PET, certo? Vamos, como eu disse, aguardar um pouco mais para saber se teremos outro ou o que vai ser. Mas por enquanto é isso aí. Faça a sua atividade, mande para a gente o mais rápido possível, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.